Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, escritor, professor de inglês e português e eu estou aqui mais uma vez na playlist sobre esse livro, né, História da Congregação Cristã, no meu canal no YouTube. Então é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo, já faz alguns dias que eu não gravo, embora eu venha postando na fanpage, né, eventualmente, né, na fanpage do livro, no Facebook, uma ou outra coisa, né, sobre o livro e coisas que acontecem, enfim, relacionada ao livro. E vídeo já faz algum tempo que eu não gravo. Mas eventualmente alguém entra em contato comigo, enfim, e fazem perguntas sobre o livro, para adquirir o livro, porque eu compro na editora em lotes e sai mais em conta, né, quando a pessoa adquire diretamente comigo. Por conta disso, algumas pessoas entram em contato. E uma dessas pessoas, assim, entrou... É um membro também da congregação cristã, né, e ele... fez bastante perguntas sobre teologia, né, digamos, e eu sempre deixo claro, o livro não é um livro teológico, sobre teologia, é um livro histórico, né, que o intertítulo já diz tudo, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Mas as pessoas, elas insistem, porque o assunto, né, a teologia, assim, desperta interesse, é um interesse e tal, e eu sempre digo, olha, quando eu falo alguma coisa de doutrina, né, a doutrina da congregação cristã, e que seria daí, né, uma entrada a mais nas questões teológicas, é apenas para esclarecer os fatos, porque tem hora que não tem como separar a história da doutrina e como que se chegou, né, à formação dessa doutrina praticada pela congregação cristã através do século, né, digamos. E ele fez muitas perguntas, assim, e nessa postagem que eu fiz na fanpage, eu até menciono a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz que muitos questionamentos, assim, né, que não edifica e só produz questões. Desculpe, gente, estava tentando me espirrar, mas não consegui. E lá eu até linkei, né, com essa epístola, né, a Timóteo, dizendo, né, que mais produz questões, assim, né, as pessoas dadas as fábulas, as genealogias intermináveis, e eu me vi assim, ali diante de muitas questões que ele fez, querendo que eu respondesse, e essas questões eu não ia convencer ele não ia me convencer. Aí eu lembrei dessa parte, né, da epístola a Timóteo, né, que não produz edificação. Enfim, porém, é interessante que uma pessoa me mandou um áudio há algum tempo atrás, e é isso que eu quero aqui falar sobre esse áudio, vou mostrar ele, porque assim, quem escreve o livro não relê depois, muitas vezes, para de pensar nisso, e eu escrevo outros livros, eu faço outras coisas, e eu não me ative assim para algumas questões aqui, até eu receber esse áudio assim de uma mulher, né, que vem ao encontro aqui do que eu estou dizendo, né, essas questões e a questão da teologia, né, que a teologia ela não me agrada, assim, porque
Quando eu postei na fanpage, até um outro membro da congregação cristã, uma pessoa bem sábia, assim, gosto das coisas que ele posta, ele falou, a teologia você tem que ver, né, que é tel, né, Deus e logia, que é o estudo, né, o estudo de Deus, a relação de Deus com o homem e tal, né. Porém, assim, é verdade, mas a teologia também é o estudo das doutrinas das denominações, das igrejas. Também tem esse caráter, não somente linguístico, morfológico, né, algo assim, mas também um caráter de você estudar aquela doutrina daquela igreja, aquele pensamento, como, por exemplo, doutrina sistemática, doutrina da libertação e outras por aí, e pode ser determinada doutrina não, teologia, né? Teologia sistemática, teologia da libertação, e essas teologias podem estudar determinadas doutrinas das igrejas, assim, e é isso que não me agrada. Quando eu leio, é apenas para entender questões, mas não assim que me atrai. Inclusive eu disse para essa pessoa que veio com muitas perguntas, olha, a minha fala não vai bater com a sua, né? Os meus termos, a nomenclatura que eu uso não vai bater com o que você usa, e muitas vezes eu não vou entender o que você está dizendo. A gente vai ter que se explicar aqui, porque teologia para mim ela não me atrai, enfim. E quando eu leio assim algo relacionado à Bíblia, é mais assim arqueologia ou linguística, alguma coisa, né? Mas eu conheço, assim, eu tenho uma noção, né, das teologias e outras doutrinas, enfim. E é interessante que eu vou mostrar o áudio aqui antes que eu me perco, que essa pessoa aqui é uma leitora que alguém emprestou o livro para ela, ela estava já para ser consagrada, alguma coisa assim, também não sei o termo, a ser pastora numa denominação, e daí ela se converteu à congregação cristã, deixou de frequentar outra igreja, se batizou na congregação cristã, e daí ela me mandou esse áudio aqui, né, que através desse leitor, e ele encaminhou a mim. Eu vou mostrar aqui. Não é esse. É esse aqui, ó. Amém. Emildo Coutinho. Era um prazer falar com você, meu irmão. E quero dizer para você que eu estou gostando muito do seu livro, A História da Congregação Cristã. A princípio, você lê o título desse livro, você pensa que você vai estar... o livro vai estar te remetendo a uma história da congregação. Mas nesse livro, nessas entrelinhas, tem muito mais que isso. Tem ensinamentos, tem testemunhos, tem relatos, tem até, meu Deus, né? Como é difícil a obra de um missionário, né? Meu Deus, como é difícil. Você conseguiu transmitir para o livro, assim, a história desse missionário, do Franciscone, né? Com tanto carisma, com tanto amor, com tanta dedicação, que a gente consegue estar vendo ele fazendo essa obra maravilhosa. E eu estou amando cada linha, cada pedacinho, absorvendo cada conteúdo dessas páginas, né? Para mim vai ser um grande aprendizado, porque eu sou nova nessa graça maravilhosa, né? Deus me chamou há pouco tempo através do meu irmão Miller, e que tem me instruído e me ensinado muito, e eu agradeço a Deus por ter colocado esse livro nas minhas mãos para mim aprender mais a história da minha igreja, né? A história da minha congregação, e fazer parte dessa família. Para mim está sendo muito maravilhoso, para mim está sendo muita novidade, e Deus vem operando grandemente na minha vida, e eu agradeço por tudo. Agradeço a você
por ter escrito essa obra, agradeço ao Miller por ter apresentado ela para mim e agradeço a Deus por ter usado vocês dois para falar comigo. Então, é interessante, porque daí eu vi assim, o que ela disse, porque assim, quando eu fui pesquisar para o livro, chegou até mim os testemunhos dos primitivos, eu coloquei, eu relatei no livro. O Luiz de Franciscon, que ela diz, é um missionário que veio ao Brasil, eu conto a história dele, busquei tudo o que foi feito até então, é uma vasta referência bibliográfica, quase 7 páginas de referências, assim, que eu coloquei no livro, com muitas fotos, né? Muitas fotos, assim, dos primórdios, né? E o objetivo é realmente, assim, só resgatar a história. O livro, ele é comercializado, assim, a congregação não se envolveu com ele, né? Até tem um outro leitor que falou que talvez fosse bom numa futura edição eu tirar esse arco aqui, que é algo, né, criado pela congregação. Talvez eu tire, assim, eu achei bonito a capa do livro com o arco, e o arco, ele é algo assim que remete à igreja, então por isso que eu coloquei. Essa aqui é a Assembleia Cristã de Chicago, né, que eu considero um marco na história da congregação. Essa igreja, que foi o primeiro prédio que esse povo, que eu narro aqui na história, adquiriu, né? Depois houve um cisma, tudo é narrado aqui. E eles saíram desse prédio, foram para um outro, enfim. Então eu não sei se vou tirar esse arco, sinceramente eu não sei, mas porque tem uns que eles assim não gostam e me atacam, uma ala assim da igreja, que eles não acham que não deve pesquisar, e se pesquisou não deve comercializar, não entende que eu sou um escritor, acha que eu quero ficar rico vendendo livro. Imagina, né, se alguém vai ficar rico vendendo livro, ou fazer comércio em nome de uma igreja que não se envolve com comércio, mas é um trabalho meu material. Como eu disse, eu sou escritor, já escrevi outros livros, escrevo outros livros, faço outras coisas, né? Então, por que não resgatar a história da minha igreja? Mas voltando aqui ao fato que me chamou a atenção dessa leitora, que o quanto assim ela percebeu então que há testemunho, que há um pouco de doutrina. Para esclarecer os fatos, eu tive que entrar um pouco na teologia, digamos, né, explicando a doutrina, o porquê que eles pensam assim e tal, porque eles chegaram a esse pensamento, e o que mudou ao longo do século. Muita coisa foi sendo percebida, entendida diferente, né? E então, assim, é a predisposição, né, desses que se converte a essa doutrina, de entender, né, as questões, assim, que esse leitor, embora da congregação, ele ficou assim confrontando e pedindo definições. Você vê, ela fez o caminho oposto, que eu disse para ele: o meu caminho também é oposto ao seu, só que eu vim de um meio que não era religioso, protestante, evangélico, enfim, mas era um meio assim de muita sabedoria humana. E eu quando eu me converti, eu já era jornalista, assim, e ela já veio de uma outra, né, evangélica, né, veio de uma outra linhagem e chegou abraçando, né, essa doutrina, assim como eu. E ele, que cresceu, ele fica combatendo ali com a teologia, com coisas assim que desde os primórdios, esse povo que eu narro aqui no livro, eles nunca deram valor a essas teorias teológicas, porque uma é diferente da outra, e aí que está a questão, entendeu? Se eu fosse criar uma teologia, eu ia criar com as minhas ideias, a minha interpretação da Bíblia, assim como esse que debatia comigo poderia fazer o mesmo. Eu disse isso a ele: eu poderia criar aqui, sei lá, o coutinismo, né? E você criar aí a sua teologia, a sua doutrina. Então, assim, esse povo aqui que é narrado nesse livro aqui, é um povo que buscava o cristianismo primitivo, do tempo dos apóstolos, assim, que a teologia também vai
distorcer, falar coisas e entrar com linguística, com questões geográficas, sociológica, antropológica, para negar o que é praticado pela congregação cristã. Tem isso também, não podemos negar. E essa mulher, assim, ela fez o caminho oposto, no sentido assim, veja bem, ela ia ser pastora. E a congregação cristã, ela não permite que a mulher pregue, porque tem uma parte lá na Epístola de Paulo que ele fala que as mulheres devem aprender caladas na igreja. Elas podem orar, elas testemunham, elas fazem parte ali da questão da caridade, da igreja, atender aos pobres, mas não prega. Para começar, o título de pastor não é usado, não existe pastor. O único pastor para a congregação, para essa doutrina da qual eu narro aqui, é Jesus Cristo. Então ela é bem diferente das outras, você vê. E ela veio, deixou lá de ser consagrada, não sei o termo usado, e aceitou. Então, quer dizer, isso eu achei bem interessante, né? Mas, como eu falei, o livro é para aqueles que querem conhecer essa história por uma fonte segura, porque até então o livro, essa história era contada por pessoas que ou atacavam, ou deturpavam, nega muita coisa. O Luiz de Franciscon, por exemplo, é uma pessoa que muitos entram em contato comigo para dizer um monte de coisa que não é real, assim, em relação ao Brasil, né? Que ele veio de Chicago para o Brasil e ele era italiano e imigrou para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele veio para cá. Então eles entram em contato para dizer assim, não tem nada a ver com o jeito que ele pensava, isso, aquilo, e coisas assim que no livro é narrado assim, de uma forma coerente, coesa, para que se tenha uma compreensão, né, de como foi assim, todos os acontecimentos, né, como se deram os fatos. Então por hoje é só, nos vemos na próxima, até mais.